Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus e de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, como tem falado o comentário inicial da celebração, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico, deste ano e o ano B. Todas as leituras na Igreja Católica estão divididas na liturgia em 3 anos, por um motivo pedagógico. Nós não conseguimos entender todas as coisas de uma só época. Nós precisamos entender as coisas aos pouquinhos. Então, como a igreja sabe isso, vai colocando as coisas devagarinho, aos poucos. Então, cada ano a igreja coloca o Evangelho como coluna vertebral para podermos entender quem é o Senhor Jesus. Este ano estamos meditando o Evangelho de Marcos. Logo, a partir do próximo, depois do próximo domingo, que celebraremos a solenidade do Cristo, Rei do Universo, o Rei humilhado e crucificado. Não é um Rei bem-sucedido. Depois nós entraremos no tempo advento, como vocês bem sabem, e começaremos a meditar o Evangelho de São Lucas. E assim por diante, cada ano a igreja nos oferece um evangelho diferente para falar sempre do mesmo Cristo. Podemos dizer assim que o Divino Espírito Santo nos oferece 4 olhos para ver o mesmo Jesus. Os olhos de Marcos, de Lucas, Mateus, para ver melhor a Jesus. 4 olhos olham melhor que um só, digamos assim. Ou seriam 8 olhos. Olhos de cada pessoa. E nós agora neste dia, neste domingo, como vocês percebem, tem toda uma linguagem um pouco assim complicada, até parece assim um pouco que dá medo, né? Na primeira leitura fala em um arcanjo Miguel que se vai levantar, vai defender os filhos de Deus e tudo mais. Esse escrito foi, esse livro, o livro de Daniel, foi escrito aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Mas você vê que bate um pouco com as ideias do Marcos, falando em que o Filho de Deus vai vir umas nuvens, o sol vai escurecer, a lua também e tudo mais. Essa forma de descrever coisas se chama uma linguagem apocalíptica, uma forma.
E sempre nos momentos de grandes perseguições, essa literatura aparece. No tempo de Daniel, 300 anos antes de Cristo, existe uma grande perseguição para o povo de Israel. Então o povo tinha medo, se sentia impotente diante das perseguições e da iminência e da morte. Mas também aconteceu no tempo de Marcos, tendo grandes perseguições e assim. Aí então vem o tema aí do fim do mundo vai acabar e tudo mais. O que na verdade Jesus nos quer falar? Uma coisa muito mais profunda que isso. Primeiro, a limitação, o tempo limitado que as coisas materiais têm, queridos irmãos. Não existe nada material que possa existir assim eternamente. Menos nós, também nós não somos eternos. Seremos eternos na ressurreição, mas não nesta vida. E aí entra todo o fim do mundo, o fim. E vejam vocês, é importante para isso também conhecer um pouquinho a ciência. A ciência nos dá algumas pistas. Nós, queridos irmãos, por dizer, o nosso planeta Terra, não precisa de Jesus para que acabe o mundo. O planeta Terra vai acabar sozinho. Quem sabe acompanhar, por exemplo, um programa de ciência, sabe. Nós temos o Sol, que é uma estrela, e ela tem um ciclo de vida. Ela vai morrer. Quando que vai acontecer? Daqui a 5.000 bilhões de anos. Muito tempo. Nem você nem eu estaremos aqui. Mas vai acabar mesmo. Vai consumir, vai se consumir a si mesmo. Vai estourar e vai acabar com todos os planetas que estão ao redor. Entre eles nós ficaremos toladinhos que nem um grãozinho de café. Não vai ficar nada vivo aqui. Isso é certeza científica. Isso é o fim do mundo, do sistema planetário. Vai acabar. Vocês não sabem, mas dia e noite neste mundo, neste universo, acabam muitas estrelas, muitos planetas. Nós também acabaremos. Isso que está falando Jesus, não, de jeito nenhum. Está falando de outro mistério que se chama parousia. Palavra complicada, tipo, parousia significa o fim da vida de cada um de nós. O fim da existência humana. E isso que, quando vai acontecer, quando vocês e eu vamos morrer. Que isso é certeza absoluta. Essa é a segunda vinda de Jesus, queridos irmãos. Por que a segunda vinda? Não que Jesus vai vir. Somos nós que vamos ir para lá. Jesus nos lembra a segunda leitura, Carlos Hebreus, está sentado à direita do Pai, definitivamente na sua glória. E Jesus não vai voltar para aqui fisicamente. Não espera aí que ele não vai voltar aqui. É uma forma de descrever as formas do mistério em que se vai realizando a glória de Deus ao longo dos tempos. Nós agora logo entraremos no tempo advento. Você vai lembrar que a leitura do tempo advento vai falar de duas vindas de Jesus. Primeira, a vinda que já aconteceu, o menino Deus. Nós celebramos o Natal. É a primeira vinda. Já aconteceu há 2.000 anos, é um acontecimento histórico. O Natal é um acontecimento histórico. O menino Deus, o amor de Deus que se fez pequenininho numa manjedoura lá de Belém. E vai falando da segunda vinda do Senhor na plenitude dos tempos. Essa segunda vinda do Senhor na plenitude dos tempos é a nossa entrada na glória de Deus. Jesus não volta mais aqui fisicamente. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado com isso. Se nós somos consequentes com nossa fé cristã e católica, vocês vão perceber que não existem espíritos que vão e voltam. Nem Jesus Cristo ressuscitado volta aqui na terra. Ele não precisa voltar, somos nós que vamos indo para lá. Sem problemas.
Isso vai acontecer. É o que o Papa gosta de falar também. O Papa João Paulo II falava: a Páscoa pessoal, nosso passo da vida, da morte para a vida eterna. Assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer com nós. Nós somos discípulos do Senhor. Não vai acontecer de modo diferente. Nós também estaremos lá com Jesus. Ele já falou: quando eu vou, irei a preparar uma morada para que vocês estejam comigo. Então, isso é descrito de outra maneira, com uma linguagem toda assim, parece que dá medo, mas para mostrar isso, que toda a estrutura material vai acabar. Vai acabar. Assim como, infelizmente, por dizer assim, pelas nossas mãos, estamos acabando com uma espécie de animais. Isso Deus não quer, mas é assim. Muitas espécies já sumiram do planeta Terra, nasceram outras, e assim vai. A vida tem toda essa evolução. Mas tudo isso é um projeto de Deus, especialmente para nós, batizados, filhos de Deus, povo de Deus sacerdotal, povo de discípulos. Nós vamos encontrando definitivamente com o Senhor. É importante nisso também, não ter medo, porque não é isso que vai acontecer. Irmãos, ao longo da história já aconteceram muitos eclipses, muitos terremotos, muitas coisas. E não foi o fim do mundo. E não vai ser assim o fim do mundo. Não precisa ser assim. Eu já falei, o planeta vai acabar sozinho. Nós não acabaremos, nós passaremos para a vida eterna. E por que falamos? Porque isso é aprender a ter os pés no chão, por dizer assim. Não tenha você medo aí. Nem perca tempo de querer consultar aí adivinho, não, para falar com o Espírito, querer você saber se meu falecido está bem ou está mal, lá por todo isso babaquice. Vai tirar um bom dinheiro do seu bolso e ele vai falar só apenas o que você quer escutar. Não existe isso. Por isso, o princípio do Espiritismo é falso. Ele fala que ele entra em comunicação aí com os espíritos, que fala, coitado, Chico Xavier também isso, mas coitado, ele vivia enganado assim mesmo, mas era uma boa pessoa, viu? Mas fez muito bem, muita caridade, mas tudo isso que ele falava dos espíritos é tudo falso. Não existe, não pode existir e não vai existir. Os espíritos, as almas, os ressuscitados entram na glória de Deus e não voltam mais. Chegaram à sua plenitude, chegaram ao encontro definitivo com Deus. Isso é uma atitude madura. Por isso nós, a igreja sempre reza por todos os falecidos, por todos na feliz esperança de um encontro com Ele. Não vamos rezar isso na missa. Vamos pedir por todos os falecidos e vamos pedir que um dia nós estaremos com eles. Queridos irmãos, nós quando celebramos a missa, estamos pedindo que logo nos encontremos com Jesus. Não sei se você a vezes percebe no que rezam aí no papel. Vocês estão pedindo isso? Estão pedindo isso quando rezamos Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Estamos pedindo isso depois da consagração. Vem Senhor Jesus. O que é que estamos pedindo? Que nos encontremos logo com o Senhor. Vocês estão pedindo logo ir ao encontro com o Senhor. Para pensar o que nos rezamos, porque a Eucaristia nos encontra, nos leva com Cristo. Para quem tem fé, a vida não termina nesta terra. É uma passagem para a vida eterna. Já como falou uma senhora, eu, Padre, essa fé não gosto de ter. Pois então, não seja cristão. Não seja cristão. Você, para o cristão, a alegria é estar com Jesus. Mas primeiro nós temos que servir nesta terra. E o reino definitivo nós vamos preparando aqui, devagarinho, promovendo a paz, a justiça, a fraternidade. Já é um sinal de aquilo que será o reino definitivo. Queridos irmãos, então vamos pedir ao Senhor ter essa sabedoria, ter essa sabedoria, viver sabendo que nós vamos caminhando na terra para um encontro
definitivo com o Senhor.